Pink Floyd no Bluey? Bluey realmente se apaixonou por John Luke? Bluey treina karatê? Na verdade, amigos, todos esses detalhes estão ocultos nos episódios de Bluey e tenho certeza que vocês não notaram nem a metade. Então vamos vê-los. Vamos começar com um que provavelmente está nos dando uma pista do que acontecerá mais adiante nos episódios. Quando Bluey e John Luke se encontram, parecem se dar muito bem, na verdade. Até poderíamos dizer que foi amor à primeira vista. E o que eles não notaram aqui é o seguinte: Bluey se emociona demais quando está com John Luke, e é por isso que faz um desenho deles dois. Bluey gosta de John Luke, mas isso não termina aqui. Aparentemente, este desenho foi muito importante para a Bluey, pois continua aparecendo em outros episódios. Eles nos mostram na parede no episódio do bingo, e também podemos ver no episódio do show. Será que a Bluey está esperando o John Luke voltar para dar a ele? Esperemos que não seja tarde demais, e que John Luke retorne quando Bluey já estiver casada com Mackenzie. O próximo detalhe, provavelmente muitos perderam e podemos encontrá-lo em algumas placas. Especialmente estamos falando das placas do carro da Bluey. A placa da família Hiller diz 419 HLR, e vocês HLR pensarão, hein? Sim, já sabemos que HLR significa Hiller, mas estão se esquecendo do número, que de fato também nos diz algo importante. No mundo digital das cores, o número 4, 19FFF, é o código que se utiliza para criar um tom de azul. E sim, amigos, é o azul da pelagem do Bluey. Então, se lermos o código completo, na verdade a placa da família Hiller diz Bluey Hiller. Vocês tinham percebido esse detalhe? E aparentemente a família de Bluey tem muitos bons gostos musicais. No episódio fim de semana, se olharmos bem de perto para Chili, quando ela volta de correr, podemos ver por alguns segundos seu reprodutor de música. Dê zoom nesta parte e você perceberá que a capa do álbum que ela está ouvindo é uma versão canina de The Dark Side of the Moon, um álbum do Pink Floyd. E este pequeno detalhe, sem dúvida, nos faz conhecer um pouco mais sobre Chili. Deixem nos comentários, que música vocês achavam que a Chili estava ouvindo? No episódio O Hospital? Provavelmente o curioso polvo roxo que a Bluey tem parece bastante familiar. Onde foi que vimos ele antes? Ah, sim, de fato, amigos. Este polvo se parece muito com o Sr. Oct, não sabem quem é? É o polvo roxinho que aparece nas Meninas Superpoderosas? Agora vocês sabem por que este polvo provavelmente parecia familiar? Agora vamos falar sobre os abacaxis que encontramos várias vezes na casa de Bluey. E não é o que vocês estão pensando. Alguns de nós pensamos mal e acreditávamos que esses pequenos abacaxis significavam outra coisa. Como se Bandit e Chili gostassem de experimentar abacaxis de outros pomares. Mas, de qualquer forma, Bandit e Chili não ajudaram muito, pois deram sinais bastante estranhos que nos confundiram ainda mais. Porém, ao que parece, fomos muito mal compreendidos. Porque, na verdade, este é o abacaxi que representa os Ludo Studios e por isso podemos vê-lo em vários episódios. Então tudo bem com Bandit e Chili, nada estranho. Algumas das referências que encontramos nos episódios podem parecer bastante óbvias, e várias delas encontramos com o Winton no episódio Histórias. Por exemplo, aqui quando vemos o Winton todo musculoso movendo esses enormes peitorais, na verdade, esta é uma referência a Arnold Schwarzenegger, exatamente quando ele faz seus enormes peitorais dançarem. E a próxima referência, se você não a viu, é porque realmente precisa dos seus óculos fundo de garrafa. E podemos encontrá-la na casa da Chloe. Ela é uma linda dálmata, e para deixar bem claro que é uma dálmata. Em sua casa podemos ler o número 101, fazendo referência aos 101 dálmatas. No episódio Avô, nos dão a conhecer um pouco mais sobre a infância de Chili. De fato, ao que parece, ela costumava brincar neste mesmo lugar quando era uma filhote. Pois quando Chili e suas filhas iniciam uma corrida para pegar o avô em uma das árvores, podemos ver em alguns segundos que o nome de Chili está escrito em uma delas. Então, por isso acreditamos que Chili também foi bastante travessa quando tinha a idade de Bluey e Bingo. E claro, decidiu marcar seu território. Ainda bem que não fez isso de outra maneira. Cada episódio de Bluey tenta nos contar uma história de fundo, e o episódio Lixeiro não foi exceção. Enquanto Bingo está tentando fazer amizade com alguém que parece ser bastante combativo, Bluey nos dá a entender que ela também está aprendendo algo.
Toda noite, Bluey veste um kimono de karatê na primeira noite em que eles tiram o lixo. Ela usa uma faixa branca, o que nos indica que é iniciante neste mundo do karatê. E se você prestou atenção a este detalhe, pode ter percebido que, no final do episódio, ela já era faixa amarela. O que nos dá a entender que os personagens continuam com suas vidas, enquanto não os vemos na tela. E outra coisa super interessante e curiosa que tem a ver com um dos brinquedos de pelúcia que a Bluey tem a ver com este cogumelo verde daqui. E a coisa é que apenas poucos conseguiram reconhecer de onde é este cogumelo. E não é do Mario, mas sim, este cogumelo claramente é o mascote que os youtubers Vinesauce têm. O que nos diz que talvez Bluey seja muito fã deles. Mas o mais irônico é que no episódio, no modo dança, ela passa bem ao lado deles e nem sequer percebe ou se emociona. É isso aí, amigos, esses dois rapazes aqui são Joel e Vinay. O mais curioso é que Joel é muito conhecido por estar sempre tomando Pepsi em suas transmissões, e justo aqui em Bluey, eles até colocaram ele com uma lata azul de Pepsi. Que outros youtubers será que aparecem no mundo de Bluey? Talvez nós? E para os fãs de Stranger Things, com certeza não foi difícil notar a referência que houve no episódio do Balanço Justo. Quando Chili está conversando com a mãe de Pompom, se prestarmos atenção na conversa delas, aparentemente estão falando sobre Stranger Things. A mãe de Pompom diz que espera que eles voltem na 4ª temporada. E Chibi responde que se ela já viu o trailer e que aparentemente eles estão na Rússia ou algo assim. Aqui isso te lembra. Por um momento pensei em Hopper. Espero que ele volte na 4ª temporada, apesar de estar na Rússia ou algo assim. Vocês notaram? Se você gosta de prestar atenção aos detalhes, tenho certeza que percebeu o detalhe que nos mostraram no episódio Hammerbart. Não me refiro a todos os artigos que vemos por aí. Se você ativou seu olho de águia, pode ter percebido que em um dos corredores estavam escritos 3 nomes bastante peculiares. E se trata de Dimitri, Clot e Edelgard. E esses nomes pertencem aos líderes das casas no jogo Fire Emblem Three Houses. Comente se você tinha visto esse detalhe, e falando de Hammerbarn, você só poderia ter percebido esse outro detalhe. Se você mora na Austrália, ou fica bisbilhotando as notícias na internet. E é que algumas das lojas australianas chamadas Bunnings estão sendo transformadas em versões realistas da Hammerbarn. Eles até vendem gnomos de jardim caso você esteja sozinho à noite ou neste dia dos namorados. Que triste! Eu só tenho aqui perto a ferragem do Dom Pazita. O próximo detalhe é um pouco mais difícil de notar, mas de fato, amigos. A nota de $5 que Bluey recebe quando seu dente cai viajou mais do que você e eu nos últimos meses. Podemos ver que passa de Bluey para o pai de Winton, depois para o senhor das salsichas alemãs e então para a senhora dos sucos. E assim até chegar nas mãos do músico. Mas a nota continua viajando, e depois a vemos no modo dança e no jogo silencioso. E provavelmente esta nota siga viajando sem parar. E o encontraremos nos próximos episódios de Bluey. Mas me digam, vocês já tinham percebido a nota? O próximo detalhe interessante encontramos no episódio O Riacho. Enquanto Bundy está descansando no escorregador, no topo podemos ver um pequeno cachorro, que, aparentemente, não está se saindo muito bem, pois parece que até quer vomitar. Você vê o que causa, Bandit? Com certeza você o pulverizou com seus gases. Mas há outros detalhes que não apenas indicam uma simples referência, mas também nos dão uma pista do que poderíamos ver na próxima temporada. Esses detalhes têm a ver com as coisas que Chili continua guardando de quando Bluey e Bingo eram bebês. Vemos que ela continua guardando o berço de Bluey, alguns brinquedos e, claro, as pequenas nozes de Bandit para que ainda haja filhos. Isso me faz pensar 2 coisas. Chili está pronta para ter um terceiro bebê ou simplesmente está guardando todas essas coisas? Porque provavelmente será Brandy quem vai adotar um bebê. Mas isso são apenas teorias. Não podemos esquecer que Bluey e Bingo estão crescendo e o show deve continuar. Para concluir todas essas referências, Pink Floyd não foi a única banda que teve sua referência. No episódio Telefones, quando o avô brinca com Bluey e Bingo, também podemos encontrar outro grupo musical. O grupo de música infantil australiano Wiggles aparece em uma foto autografada. Mas isso só foi notado pelos verdadeiros olhos de águia. Mas agora que vocês sabem, tenho certeza que será muito fácil identificá-lo na próxima vez.
E essas foram todas as referências ocultas que encontramos nos episódios de Bluey. Comentem quais outras vocês encontraram.